Ela é dona do próprio negócio, além de ser esposa, mãe, dona de casa e ainda consegue ter tempo para se cuidar e viajar colecionando bons momentos sempre. Uma inspiração para as mulheres que buscam independência financeira, viu? Eu sou Maíra Lemos e no episódio de hoje eu vou conversar com a Renata Oliveira. O perfil dela no Instagram, gente, é Casa e Capricho Underline. Capricho com 2 Is e o underline ali no final. E lá ela compartilha decoração, dicas e muitas receitas. Antes da gente começar, eu tenho um recadinho para você que quer ter um AP. Mande suas dúvidas no nosso e-mail, que é falecomaredação@sonharemorar.com.br. Aí você envia a sua pergunta para a gente manda para um especialista da MRV que vai responder aqui no quadro Pergunta dos Vizinhos no nosso podcast. Renata, seja muito bem-vinda, tudo bem aí? Boa tarde, Maíra, tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada a você. Vamos começar contando um pouquinho da sua história com o seu marido, que é o Rafael, né? Como é que vocês se conheceram? Já tem um tempinho, Sim, né? então estamos juntos vai fazer 12 anos o ano que vem. Nós nos conhecemos na faculdade, eu fiz administração, ele fez contabilidade. E primeiro nós nos tornamos grandes amigos, e aí depois de um ano, que ele fala que eu fiquei enrolando ele, aí a gente começou a nos relacionar. E de lá pra cá, só coisas boas. Estamos aí até hoje, pretendo permanecer por muito tempo. E aí, depois de mais de 6 anos de namoro, né? Veio o primeiro filho, não é isso? O Isso, Arthur. E depois também veio o segundo filho, depois de 2 anos, que é o apartamento da MRV, né? Ela até tomou susto nessa hora, né? Só é um filho porque só, eu mas falei, são uai, 2, né? eu falei, outro vídeo? É porque Sim, são muitas mudanças na vida, né? sim, são muitas conquistas e realmente o apartamento, ele se torna um filho, né? E às vezes acaba que Sim. dando mais trabalho do que o próprio Arthur. Mas é exatamente isso, eu e o Rafa, nós casamos com 4 anos e meio de relacionamento, e aí depois de 6 anos juntos veio o Arthur. E aí eu falo que a chegada do Arthur veio para trazer grandes conquistas, né, para as nossas vidas, tanto profissional quanto pessoal, porque antes a gente já havia tentado, né, outras conquistas, mas tudo que a gente ia fazer dava errado. E eu falo que depois da chegada do Arthur, nossa vida ela andou assim de uma forma surreal, em todos os sentidos. Então eu falo que o A Arthur ele é gente uma se bênção. organiza melhor, né? Depois que tem Sim, filho, você pensa 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. exatamente. Então eu falo que ele foi. Um É o nosso professorzinho. presente, é o nosso presente de Deus realmente. E aí lá no seu Instagram, né, você sempre está mostrando coisas do seu dia a dia, né, responsabilidades ali da casa, os cuidados, maternidade, mostra seu trabalho, tem receita. Você já Uhum. teve algum retorno de seguidor assim que se inspirou, né, com as suas postagens? O que que você recebe delas? Bastante. Na verdade, quando eu criei o Instagram, eu criei porque a ideia do Instagram veio muito assim forte mesmo na pandemia. E aí eu falei, bom, acho que esse é o momento, porque eu sempre ficava adiando, eu falava, não, depois eu mostro, depois eu monto, e correria, dia a dia, rotina, eu nunca fazia. E com a pandemia, nós tivemos que nos reinventar, né? Tivemos que começar a trabalhar em casa, a escola que o Arthur estuda fechou. E aí eu falei, bom, acho que esse é o momento, né, de mostrar que sim, a gente consegue fazer de tudo um pouco. E então, para outras mulheres ver que realmente a gente pode trabalhar, a gente pode cuidar do filho, cuidar da casa. E eu não imaginava que eu fosse ter o retorno que eu venho tendo, assim, eu digo de pessoas, né? As mensagens, principalmente de mulher, né? Eu tenho, acho que 99% do meu público é totalmente mulher. O que que elas E falam? elas falam que eu inspiro muito, que eu também tenho muitas seguidoras novas, que não são casadas, que não têm filhos, e que elas falam que quando tiverem as suas casas, quando casarem, querem ter o mesmo cuidado que eu tenho, querem cuidar da casa com o mesmo carinho que eu tenho. Então, isso é muito gostoso, é muito gratificante. Então, eu vejo que o público, assim, de modo geral, vem tanto das mulheres de mais responsabilidades, né? Que nem eu, que a gente tem tudo, o filho, a casa, o trabalho, e das pessoas novas também que estão começando a vida agora. Eu tenho uma seguidora de acho que 17, 18 anos que a gente conversa muito. Ela, inclusive, tá noiva. E ela fala que todos os dias ela tem que assistir os meus stories, porque ela vai anotando no caderninho dela tudo que ela tem que fazer quando ela casar.
E aí eu acho é um retorno muito gostoso, né? Sinal que a gente tá ali no caminho certo, porque a intenção do Instagram foi realmente essa, mostrar, né, e inspirar outras pessoas. Uhum. E aí você falou aí de pandemia, sua vida profissional mudou na pandemia, mas continuou mudada, né? Você trabalha em casa até hoje, não é isso? Até hoje, até hoje. Quando a pandemia chegou, o meu esposo ele falava assim pra mim: o mundo vai ser digital. Eu falava: para, tá maluco? Não, isso nunca vai acontecer. Ele falava: o mundo vai ser digital, então você vai ver. E aí foi passando o tempo, a gente tinha um escritório físico, né? E aí com a pandemia a gente teve que alocar os funcionários em casa e nós também tivemos que vir para casa. E aí as coisas foram acontecendo, aí a gente deixou tudo digital, né? Hoje a nossa contabilidade ela é totalmente digital. Então, tudo que a gente tem que fazer hoje, na maioria das vezes, é tudo por vídeo. Então, reunião por vídeo, você atende o cliente por vídeo, pelo WhatsApp. E a gente tem o espaço físico, né, ainda, mas assim, depois da pandemia a gente viu a necessidade, mas confesso que tá lá por estar, porque a gente quase não usa, né? Então, eu também tô em casa e permaneço até hoje, acho que vou ficar assim para sempre. Porque, por um lado, foi muito bom, né? Porque aí eu consigo Uhum. acompanhar o Arthur, eu consigo levar ele para a escola, eu consigo buscar, que é muito bacana, e consigo trabalhar de casa, nos meus intervalos eu vou organizando as coisas. Então, por A um gente ganha tempo, né? ganha. Por um lado, a pandemia, assim, para nós, ela não foi tão ruim, né? Uhum. Porque antes, quando você trabalha fora, você gasta muito tempo na condução, aí às vezes você chega em casa já é muito tarde, você não consegue conciliar, você não tem muito tempo com os seus filhos. E a gente sabe que é a realidade de muitas mães, né? Então, por um lado, no meu caso, estar em casa, trabalhar de casa, fazer os meus horários é muito bom. E a Renata, gente, ela teve uma ideia muito interessante para organizar ali as metas dela, né, e cumprir, para realizar os sonhos, que é o cartaz dos sonhos. Explica pra gente o que que é isso. Sim, na verdade esse cartaz dos sonhos, ele nasceu logo que nós casamos, né? E eu e meu esposo, a gente sonha muito, a gente gosta muito de almejar coisas. E a gente nunca. A gente busca os nossos sonhos, quando a gente conquista, a gente sonha outros sonhos, né? Então, esse cartaz dos sonhos, ele surgiu quando nós casamos. E aí a gente tinha vontade de ter a nossa casa própria, tinha vontade de ter um carro bom, né, um carro melhor, de ter a nossa própria independência financeira, de trabalhar por conta, porque eu sempre quis, né, ter meu próprio negócio. E aí esse cartaz dos sonhos, eu peguei uma cartolina mesmo, dividi ela no meio, aí eu imprimi a foto de uma Tucson, que eu sonhava em ter uma Tucson, coloquei a Tucson, imprimi lá uma casa e um apartamento, porque na época eu não sabia se Deus ia preparar uma casa ou um apartamento. Aí coloquei um computadorzinho com a cadeirinha que simbolizava o nosso escritório, a nossa vida profissional, a nossa independência financeira, ter o nosso próprio negócio. E coloquei outros sonhos e eu colei no meu guarda-roupa. Então, todos os dias, quando eu abria, a primeira coisa que eu via era esse cartaz com tudo que eu queria. E aí eu falava, bom, esse carro eu quero ter no máximo até tal ano, o apartamento eu quero ter no máximo até meus tantos anos. Um incentivo ali diário, E né? às vezes eu acordava naqueles dias que você não tá muito bem, que você não tá muito legal, e você fala, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu não quero. E aí você abre aquele guarda-roupa ali de manhã e você vê aquele cartaz, você fala, não, eu sonho, Aham. eu tenho que ir, eu tenho que correr atrás. Então, o cartaz dos sonhos é exatamente isso. Hoje eu tenho outro cartaz dos sonhos, só que hoje eu coloco no meu celular. Então, quando eu ligo o celular, a primeira coisa que eu vejo são as nossas próximas metas, né? Os nossos próximos sonhos. E eu Você acho que pode é muito contar pra gente legal. seus próximos sonhos? Deve ter a ver com o Arthur também. Tem a ver com o Arthur. A gente sonha em aumentar a nossa família, a gente sonha em conquistar um apartamento maior, né? Então a gente tem alguns sonhos, tem outros mais assim que dizem que a gente só pode contar quando a gente realiza, mas a gente tem bastante sonhos ainda para realizar. Tem algumas viagens também que a gente sonha em fazer. Então tem alguns sonhos que a gente tá correndo atrás. Agora vamos falar de um cantinho que parece que é bem especial aí na sua casa, que é o cantinho da maquiagem, que dá pra ver lá no Sim, Instagram que você tá sempre aí, né? É o sim. seu cantinho predileto, seu momento, como é que é? Depois da cozinha, que eu gosto muito de cozinhar, lá é o meu cantinho predileto, porque eu sempre fui muito vaidosa.
E eu vejo muitas mulheres, principalmente depois que a gente vira mãe, a gente acaba esquecendo um pouco da gente, né? Do nosso autoestima e tudo mais. E eu sempre que eu tô fazendo skincare, eu tô me maquiando, fazendo a unha, eu sempre tô compartilhando, né, para elas verem que a gente não pode esquecer, né? Porque eu sempre falo que para existir uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa profissional, uma boa esposa, tem que existir primeiro a mulher, né? Então não é porque a gente teve filhos, não é porque você tem muitas coisas para fazer que você tem que esquecer de você. Às vezes aqui em casa eu vou fazer faxina e eu não tô afim, aí eu vou lá, passo a maquiagem, me olho no espelho, falo, agora sim. Aí eu vou lá e faço a faxina. Faxina maquiada. Faxina maquiada me achando linda, porque, gente, se eu for faxinar de pijama, eu falo, eu estou me sentindo a pior pessoa do mundo. E aí eu vou, troco de roupa, passo a maquiagem. Às vezes o Rafa chega aqui em casa, ele fala, pra onde você vai? Tá fazendo faxina maquiada? Mas o cantinho da maquiagem, ele é muito especial pra mim, né? Porque, como eu falei, eu sempre fui muito vaidosa. E acho que o fato de eu sempre ter sido muito vaidosa depois que o Arthur nasceu me ajudou muito. Porque mesmo com ele pequenininho, eu sempre procurava estar ali com a unha feita, estar maquiadinha, sempre tá arrumadinha. Então é um cantinho muito especial. E eu falei que quando a gente pegasse a chave aqui, o apartamento não é tão grande. Na outra casa eu tinha um espaço bem maior. Eu falava, não, lá eu vou ter que ter o meu cantinho, a gente vai dar um jeito, mas ele vai existir. E aí ele existiu e deu certo. Organizando cabe tudo, né? Dá pra caber tudo. Uhum. E Renata, lá no seu perfil você também posta muita foto, muito vídeo com uma legenda que é assim, gente, colecionando momentos. Então conta pra gente o que é um momento colecionável, né? Então, eu tenho muitas memórias afetivas da minha infância. Meus pais, a gente sempre estava viajando, a gente sempre estava fazendo coisas diferentes. Então, eu tenho isso vivo na minha cabeça até hoje. E a gente quer fazer isso com o Arthur. Então, sempre que a gente pode, a gente está viajando, a gente está saindo com ele, para ele ter na cabecinha dele esses momentos, né? Em família, esses momentos que a gente tá ali todo mundo junto. Esse colecionando momentos é o momento que eu me desligo totalmente da internet, das redes sociais, e a gente fica mais próximos, né? Isso faz muito bem para a família, para o relacionamento entre homem e mulher, né, de modo geral. Então, sempre que a gente pode, a gente sempre tira um dia assim na semana para colecionar esses momentos, para registrar esses momentos entre a família mesmo, gravar vídeos da gente brincando, e eu guardo tudo na memória. Alguns eu compartilho, outros não. E aí, quando o Arthur crescer, ele vai ver que realmente ele teve uma infância mesmo, né? Foi realmente criança, e isso é muito gostoso. Então, a educação que eu tive com esses momentos, a gente busca levar para ele, que eu sei que quando ele crescer, ele vai ter grandes momentos na cabecinha dele. Inclusive você, gente, que tem alguma dúvida, manda sua pergunta pra gente. O e-mail é falecomarredação@sonharemorar.com.br, que um especialista vai responder aqui no quadro Pergunta dos Vizinhos. Renata, muito obrigada, viu? Foi um prazer conhecer um pouquinho de você, da sua casa. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Fiquem todos à vontade para conhecer lá o Instagram. Lá tem muito amor, tem uma vida muito real, e a intenção é somente essa, né? Passar e inspirar outras mulheres e fazer com que todo mundo se sinta bem, que as mulheres se sintam bem. E, e é isso. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Foi muito gostoso. E, e é Foi isso. mesmo, gracinha, gente. Obrigada, viu? A gente que agradece. Obrigada. E a MRV tem uma oportunidade para você com o recadinho da Maiara e Maraísa. Tem AP para todo mundo, em todo o Brasil e que cabe no bolso. Viva uma transformação na sua vida. Vem que dá para conquistar o seu primeiro AP. Beijão! É isso aí, pessoal. Acredita que dá, porque a vida é direcionada pelos nossos sonhos e aqui você sempre vai ter um combustível a mais para impulsionar os seus. Seguimos por aqui com o apoio da MRV, compartilhando sonhos e dicas que podem te ajudar no seu lar. Até mais!